Olá pessoal, agora vamos começar a nossa segunda página da nossa apostila, ok? Somente com questões de vestibular na aplicação de potenciação, ok? A primeira questão que vamos resolver aqui da lista é a questão da unificado. Se você não tem a apostila ainda, deixe seu e-mail aqui que eu mando para que você possa acompanhar aí toda a aula de potenciação, ok? Então nesse caso é uma questão da unificado. A questão interessante de potência. 5 vezes 3 elevado a n menos 2 vezes 4 elevado a n menos 1 dividido e por toda essa expressão dentro do parênteses. Note que a questão pede o seguinte, ó, simplificando a expressão onde n é um número inteiro positivo, obtemos. Então o que ele quer? Ele quer que você simplifique essa expressão, certo? Bom, a dica dessa questão para você aqui, ó, como tem essa divisão, é melhor você representar essa parte, que é o denominador, aqui embaixo. E aí você vai entender melhor a questão. Se você já é uma pessoa mais experiente, dá para perceber aqui, ó, você pode sair simplificando o 5 por 10, esse 3 elevado a menos 2 pelo 3 elevado a menos 3, o 4 elevado a menos 1 pelo 4 elevado a menos 3. Dá para fazer direto também, ok? Mas o ideal é que você fizesse assim, ó. Se você está começando agora, o legal é que você faça da seguinte maneira. Divide por isso aqui, ó. Você vai colocar aqui embaixo, ó, 10 vezes 3 elevado a n menos 3 vezes 4 elevado a n menos 3. Ok? Então, essa parte aqui eu tiro e represento dessa maneira. Não precisa, assim, se você não quiser, não precisa representar dessa maneira. Dá para fazer direto, desde que você enxergue como fazer, certo? Não tem problema nenhum. Então aqui, ó, vamos começar a simplificar. Eu posso simplificar porque, ó, multiplicando, aqui também está multiplicando entre si, né? E aí depois vamos fazer o quê? As divisões, que é onde vamos simplificar. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Então ficou 1 meio. Aqui eu tenho 3 elevado a n menos 2 dividido por 3 elevado a n menos 3. Divisão de potência de bases iguais. Conserva a base e diminui os expoentes. Cuidado, muito cuidado na hora de subtrair esses expoentes. Muita gente erra nessa parte, tá? Então você vai fazer assim, ó. Você vai fazer assim, 1 meio. Deixa eu colocar aqui embaixo. 1 meio vezes. Conserva a base 3 e vai diminuir. Esse diminuir os expoentes vai ficar n menos 2 menos todo esse expoente de baixo, n menos 3. Que você pode fazer até o cálculo em separado. Aqui você faz separadamente e depois você coloca só o resultado, tá? Isso aqui vai ficar vezes 4 e 4. Conserva a base e diminui os expoentes. Por que eu faço isso? Porque é uma divisão de potência de bases iguais. Então você vai conservar a base 4 e diminuir, ó, n menos 1 menos o de baixo, n menos 3. Ok. E aí nós vamos ter 1 meio vezes 3 elevado a isso aqui, ó, n menos 2. E aqui eu vou tirar do parênteses. Menos e mais 3. Lembra de fazer o jogo de sinal. Menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Vezes 4 e aqui da mesma forma. N menos 1. Tirando do parênteses faz o jogo de sinais. Menos por mais dá menos e menos por menos dá mais 3. Mais 3. Ou simplesmente assim, gente. Ó, quando tiver um sinal negativo fora do parênteses, para você fazer, em vez de você fazer o jogo de sinais, você faz de maneira mais direta. Você pode simplesmente trocar os sinais dos termos internos. No caso, o n é positivo, ele fica negativo. O 3 é negativo, ele fica positivo. Faz isso sempre que o sinal for negativo, o sinal de fora for negativo. Se o sinal de fora for positivo, você vai repetir os sinais dos termos internos, tá? Sem precisar fazer jogo de sinais. Ok, resolvendo a questão, nós vamos ter 1 meio vezes 3, e aqui vamos fazer, ó, n menos n dá 0, 3 menos 2 dá 1, não precisa colocar, 4, n menos n dá 0, menos 1 mais 3, faz 3 menos 1, dá 2. Então nós vamos ter aqui, 4 ao quadrado dá 16,
16 vezes 3 dá 48. 48 dividido por 2, que é igual a 24. Tá aí resolvido a questão. Tá? Poderia fazer 16 por 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Também daria certo do mesmo jeito. Vamos para a segunda questão da nossa apostila. A questão agora da UNEB, até da Universidade da Bahia aí, viu? Uma questão da UNEB. Segunda questão, questão da UNEB, nós temos 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 17 mais 6 elevado a 17 vezes 3. Tudo isso dividido por 2 a 15 vezes 3 elevado a 17 mais 6 elevado a 15 vezes 2. Ok. A questão muito legal, muito bem elaborada e vai exigir não só você saber as regras de potenciação, como também saber as regras de fatoração. Porque é uma questão que eu não posso, gente, sair simplificando aqui, ó, dividindo, fazendo divisão de potência de bases iguais nesse caso não, ó. Eu não posso dividir isso, eu não posso dividir isso, tampouco esses dois aqui. Por que eu não posso fazer diretamente isso agora? Porque tem uma adição no meio. Tem uma adição. O que está complicando a questão é justamente essa adição. Porque se fosse aqui uma multiplicação, se isso aqui fosse multiplicação, você poderia dividir, né? Conserva a base e diminui os expoentes. Podia fazer direto, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Poderia fazer. Mas infelizmente colocou mais. Colocou mais. Então você primeiro tem que fatorar, você tem que decompor, transformar essa adição em uma multiplicação para depois nós simplificarmos, ok? Então vamos ver de que forma nós vamos fazer isso, ó. Esse sinal de adição indica assim, ó, pro lado de cá, essa aqui é toda uma parcela, a gente encara como uma parcela que está somando, né? E aqui é uma outra parcela. Então nós vamos pegar e fatorar. Só para você relembrar rapidamente, eu vou sair da questão só para te lembrar um pouco do que nós vamos fazer aqui, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Quando a gente resolve a equação de segundo grau, do tipo AB, que fica mais ou menos assim, ó, mais 4x igual a 0. Só para lembrar, o que nós vamos fazer é justamente esse mesmo processo. Como aqui é uma adição, a gente transforma numa multiplicação. Como é que nós transformamos numa multiplicação? A gente fatora. De que forma nós vamos fatorar? Achando o fator comum, que é aquele fator que nós colocamos em evidência. O que aparece aqui e aparece no outro termo? O que aparece nos dois termos em comum? O x. Então você vai pegar o x de menor expoente, e vai colocar em evidência. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Então eu pego o x de menor expoente. Eu peguei só o x. Esses outros termos nós vamos dividir por esse que você colocou em evidência. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por x dá x. Repete o sinal de mais e faz a mesma coisa com o outro termo. Divide, ó, 4x dividido por x, que vai dar 4, igual a 0. Então é essa fatoração que nós vamos fazer ali em cima. Então nós vamos ter que organizar primeiro, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu organizar, caiu minha apostila aqui. Então é o seguinte, ó. O que tem em comum aqui nessa parcela com essa outra parcela? Aqui eu tenho 3, que aparece nos dois. Aqui eu tenho 2. Mas note o seguinte, que esse 6 eu posso transformar em 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Então é essencial nesse caso que você transforme esse 6 em 2 vezes 3. Para poder tornar os termos semelhantes. Então você vai fazer o primeiro passo. Repete o 2 elevado a 20 vezes 3 elevado a 17 mais. E esse 6 vai ficar 2 vezes 3 elevado a 17 vezes 3. Então, ó, continuou o 6, ó, 6 elevado a 17, só que representado na base 2 e na base 3. Na base 2 e na base 3, ó. Base 2 e base 3. Lembrando e aplicando a regra de produto da potência, o que vai acontecer? Vai ficar o 2 elevado a 17 e o 3 elevado a 17. Certo? Então aqui, ó, acompanhe, que eu já vou fazer direto, ó. Isso aqui vai ficar 2 a 17 e o 3 a 17. Ok? Está transformado. Dividido por... Aqui embaixo, da mesma maneira, esse 6 eu vou transformar em 2 vezes 3 também. Para poder ficar tudo na base 2 e na base 3. Então, ó, 2 elevado a 15
vezes 3 elevado a 17, mais, e o 6 vai ficar 2 vezes 3, tudo isso elevado a 15, vezes 2. Da mesma forma vai ficar 2 elevado a 15 e 3 elevado a 15. Então eu vou tirar isso aqui, ó, e vou colocar 2 elevado a 15 e o 3 elevado a 15 também. Está transformado. Por que eu fiz isso? Para ter um fator comum, que aqui é base 2, ali tem que ter base 2 também, ó, tem os dois base 2. Olha só, 2, aqui é base 3, aqui é base 2, aqui é base 3. Aqui é base 3, aqui